Boa noite a todos, a doce paz de Jesus em nossos corações. Fomos acompanhados o dia inteiro pelos nossos amigos espirituais, já estamos com os nossos corações, nossos sentimentos, nossa mente, todas preparados em sua dinâmica para atender e servir. Todos aqueles que chegam hoje aqui procuram de alguma forma um apoio, uma palavra, um carinho, algo que sustente a sua vontade de viver, a sua vontade de querer ser bom, de estar em família, de progredir como espírito e também como ser humano nesta encarnação. Todos apostos, deixando que a nossa mente nesse momento se acalme mais um pouco, acerenando o nosso corpo e buscando Jesus. Ele que nos ensinou como nos ligar ao nosso Pai, para que também venham todas as forças e energias necessárias para cumprir a tarefa da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarefa a todos. Boa noite a todos. Vamos continuar o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje a lição é de número 115. Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Está em Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a quem emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles cooperadores devotados e muita vez desconhecidos dos beneficiários do mundo que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o Evangelho, aplicando entre as criaturas terrestres, até a vitória final. Entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Todos, sem exceção, temos nossa responsabilidade diante do que aprendemos com os ensinamentos do Cristo.
E não apenas nessa encarnação, já trazemos conosco de muito tempo. Cada um de nós somos realmente mensageiros e que possamos levar a quem quer que seja e aonde estiver o pouco que já aprendemos, pois sempre há um coração aflito, necessitado, precisando de alguma coisa, de um abraço, de um ouvido, de um coração que lhe dê um pouco de atenção. Será que estamos sendo um desses embaixadores? Devemos ajudar a esses corações aflitos e não sermos presunçosos, achando que já sabemos tudo, que já conhecemos tudo. Estudar sempre e aplicar em nós primeiro o que aprendemos, para depois podermos exemplificar para aqueles que nos observam. Aí sim seremos os embaixadores do Cristo, os mensageiros do Cristo. Vamos reparar em nossos pensamentos, em nossas atitudes e buscar ser aquele mensageiro do Cristo que Ele tanto precisa. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Boa noite, amigos. Continuando com a leitura do Livro dos Médiuns, de Kardec, no capítulo 13, nos fala da psicografia. Psicografia indireta, cestas e pranchetas, psicografia direta ou manual. A ciência espírita tem progredido como todas as outras e mais rapidamente do que estas. Alguns anos apenas nos separam da época em que as empregavam esses meios primitivos e incompletos, a que trivialmente se dava o nome de mesas falantes, e já nos achamos em condições de comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como o fazem os homens entre si e pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar de modo mais material a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar como fazemos com a nossa correspondência. O primeiro meio de que se usou foi o das pranchas e cestas munidas de lápis, com a disposição que passamos a descrever. Já dissemos que uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou a outro objeto qualquer. Tomemos, em vez de uma mesa, uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de vime, a substância pouco importa. Se fizermos passar pelo fundo dessa cesta um lápis e o prendermos bem com a ponta de fora e para baixo, se mantivermos o aparelho assim formado em equilíbrio sobre a ponta do lápis, apoiado este sobre uma folha de papel e apoiarmos os dedos nas bordas da cesta, ela se porá em movimento, mas, em vez de girar, fará que o lápis percorra em diversos sentidos. O lápis traçando riscos ou letras sem significação. Se evocar um espírito que queira comunicar-se, ele responderá não mais por meio de pancadas como na tipologia, porém escrevendo palavras. O movimento da cesta já não é automático, como no caso das mesas girantes. Torna-se inteligente. Com esse dispositivo,
O lápis, ao chegar à extremidade da linha, não volta ao ponto de partida para começar outra. Continua a mover-se circularmente, de sorte que a linha escrita forma uma espiral, tornando necessário voltar-se muitas vezes o papel para se ler o que está grafado. Nem sempre é muito legível a escrita assim feita, por não ficarem separadas as palavras. Entretanto, o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Por economia, o papel e o lápis comum podem ser substituídos por uma lousa com o respectivo lápis. Designaremos esse gênero de cesta pelo nome de cesta-peão. Às vezes, em lugar da cesta, emprega-se um papelão muito semelhante às caixas de pastilhas, formando-lhe o lápis o eixo, como no brinquedo chamado carrapeta. Então, nós vamos dando uma parada por aqui, para que nas próximas semanas darmos a sequência dessa leitura interessante que dá informações sobre esses movimentos de psicografia. Projeto Cirandar, Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 284, dos 52 ao 58. Pode-se evocar os vivos no corpo físico? Que Jesus nos abençoe. Trabalhadores da vinha do Evangelho de Jesus são convocados à continuação do esforço e do estudo. Quando se propõe ao serviço contínuo, mãos espirituais se posicionam, preparando o aprendizado conjunto do socorro ao próximo. Jamais se abalam perante as críticas e se põem a campo para amar e servir. Passam a entender a nova etapa de socorrer sem propagar o auxílio, seguindo as instruções basilares da codificação kardeciana. Realmente não se abalam, nem esperam aclamação. Doam-se sem exigir retribuição. No estudo das evocações dos chamados vivos, ainda enclausurados nas vestes físicas, a intenção da pureza da proposta é que garantirá os resultados bonançosos. Sem alarde, o grupo assim preparado para servir, de ponte de esclarecimento e de chamada para a valorização da vida aos que vacilam no aprimoramento reencarnatório, requer ordem e disciplina, sem procurar propagar o ocorrido, pois desnecessário será a conscientização de quem, como e de porquê de ser realizado o tentame da comunicação. Um sono, um cochilo, permite o desprendimento como se fosse um lapso de memória, desde que na criatura não haja enfermidade que possa ocasionar mal-estar físico ou emocional. No tocante aos alertas amorosos para cuidados ainda não observados na manutenção da saúde, como no caso das dependências psicoativas. Estas requerem equipes dedicadas, treinadas para tal tentame, a fim de que o processo socorrista seja alcançado com resultados positivos. E como uma telegrafia humana, para quando o amor possibilitar essas providências, com a proteção de Jesus. Agradecem Ivone e Antônio. Mensagem psicografada pela médium Miltes Bona.
felicidade ou infelicidade. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. A misericórdia de Deus é infinita. É Pai justo e bom. Recolhe dos filhos bons ou ingratos o aprendizado que cada um exercitou ou não. Suas leis justas e magnânimas transformam as dores em despertar. Funcionam indistintamente para todos os povos. Inclui o trabalho renovador, pelo qual os obrigam a renunciar à preguiça, a fim de trabalharem pelos próprios esforços. A bondade do nosso Pai é esclarecedora e jamais vingadora. A bênção da reencarnação propicia lições salutares dentro de leis morais reeducadoras para o processo evolutivo. Em nada este Pai magnânimo modifica suas leis, pois são todas perfeitas. A cada um será dado de acordo com suas próprias obras. Estão cientes desse singelo regulamento? Então lembre-se, a felicidade e a infelicidade estão nas próprias escolhas. Eis o livre-arbítrio. Vigiando e orando, Rossi, São Bernardo do Campo, 17 de novembro de 2023. É chegado o momento de fazermos as nossas vibrações. E com os nossos corações envoltos em paz e harmonia, procuremos sintonizar a esses queridos tarefeiros da espiritualidade, a equipe que está formada para o socorro e o amparo, e o carinho desses mentores que sempre nos acolhem para que possamos continuar a nossa caminhada da vida. E sob a égide do nosso Mestre Jesus, este irmão de amor e de bondade, que sempre nos favorece para que venhamos a vencer as nossas dificuldades. E assim, rogando a Ele que possa envolver o nosso lar e as demais dependências em luz de amor e de acolhimento, envolvendo a todos os familiares que vivem embaixo desse teto, que a luz se acenda e espargie por todos os cantos. E vamos rogando para que essa influência de amor e de bondade do Cristo possa favorecer o caminho desses mensageiros de luz, para que eles fluidifiquem a água que está separada, que possa receber o medicamento necessário, a fim de que nos fortalecemos e possamos melhorar todos os nossos órgãos e todo o nosso sistema endócrino. Que possamos direcionar as nossas vibrações a todos os familiares que se encontram acamados e com dificuldades físicas, rogando a equipe espiritual que possa socorrer a cada um deles, para que eles se sintam fortalecidos e amparados. Que possamos direcionar as nossas vibrações, envolvendo a todos os hospitais da nossa região. Que todos os que ali internados estão, juntamente com toda a equipe que deles cuidam, possam ser envolvidos em luz de harmonia, de conscientização,
de fé e de esperança para vencerem as dificuldades que estão passando. Que possamos direcionar as nossas vibrações envolvendo a todos os asilos, para aqueles que vivem ali possam sentir-se acolhidos, fortalecidos e amparados por esta luz que favorece a aceitação, a indulgência, o perdão. Que possamos direcionar as nossas vibrações envolvendo a todas as creches, para que elas recebam o amparo necessário envolvendo essas crianças e demais trabalhadores que se colocam em contribuição e fraternidade ao próximo. Que neste momento as nossas vibrações possam ser direcionadas para o nosso querido Brasil, para que todos os que aqui vivem se acobertem com a luz do Cristo e busquem um segmento da vida envolto em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Eis a pergunta: até quando? Almas queridas, abençoadas sejam pelo carinho da introspecção ao ler os nossos singelos apontamentos. Perdoe-me por penetrar no reduto dos seus sentimentos. Trago as vibrações amorosas das minhas parcas condições de servir, pois nesta grande viagem educativa aprendemos unidas e convictas a justificar melhor as nossas dores e a entendê-las por não serem elas castigos de Deus. Jesus e a doce Mãe Maria de Nazaré nos embalam em esperança para novos dias no planeta azul. Colhem as flores da gratidão e da alegria, enxugando as lágrimas de todos que sofrem aflição, como também dos que a geram. Mais cedo ou mais tarde, a consciência, mesmo que tardia, reunirá os destroços dos sonhos para transformá-los em aprendizado que a dor evitável lhes proporcionou. Jesus aguarda todos nós que, integrantes do seu rebanho, jamais estaremos desamparados. A dor se avizinha, a natureza chora, os canhões destroem. Deus, porém, continua com as suas leis divinas, aguardando os que dele se distanciaram. A consciência retardada no seu despertar aguarda que a vontade enferma transforme o ódio em amor. Até quando? Perguntar-me-ão. Na minha condição, pouco posso oferecer, mas não estamos sós. Muitas mãos como as que me honram servindo desinteressadamente, levando esperança para novos dias ao planeta azul, representam o nosso apelo. São tantas, cada gotinha das lágrimas de corações de todas as crenças transforma-se em pérolas de luz denominadas esperança. Possuem todas as cores e clamam por todos que oram, de acordo com as próprias convicções. Enquanto os canhões estrugem em destruição, o amor observa socorrendo e amparando os desditosos no processo de reconstrução de corpos enfermos, onde crianças maculadas pelas desditas choram pela falta de apoio. O que fazer então? Substituir as críticas e comentários destrutivos pela evocação do amor por toda a terra. Quando o amor e a concórdia imperarem e quando o orgulho se amainar nas vibrações do amor, o mundo íntimo entenderá o processo de reeducação emergencial. Novamente continuaremos a observar a natureza
nos redutos em que a escuridão dos agressivos tormentos ocasionou mortandade. O amor voltará a reinar para a reconstrução dos campos afetados. O progresso avançará em outras bases, do amor, da justiça e da fraternidade. Felicidades! O despertar está chegando. Deus nos abençoe. Jesus presente está. Gratidão. Meimei. São Bernardo do Campo, 17 de novembro de 2023. E então, irmãos, estamos chegando ao final de mais uma tarefa. Felizes, gratos a Jesus por Ele ter permitido essa participação, por Ele ter permitido que fôssemos visitados pelos seus mensageiros, pelos amigos espirituais. Vamos agradecer também a todas as equipes que de alguma forma participaram dessa tarefa, seja no nosso lar, seja nos lares dos nossos irmãos que participam desta corrente. Obrigado, amigos espirituais, obrigado, Jovelina, por destacar os seus colaboradores para visitar os nossos lares. Obrigado a cada um que nos visitou na noite de hoje. Obrigado por tudo que fizeram por nós, pelo cuidado que vocês têm conosco, pelo carinho, pela inspiração, pelos medicamentos que vocês trazem para o nosso lar e nos oferecem a todos os nossos familiares. Que Jesus vos abençoe. Uma vez mais nós te agradecemos, Jesus, e pedimos que a nossa noite seja de paz, que possamos nos encontrar na espiritualidade, continuarmos a tarefa, recebermos as instruções dos bons amigos espirituais e que a paz seja permanente no nosso coração, que possamos nos esforçar para isso. Que assim seja, Senhor.